Muito bem, olá pessoal, bem-vindo, ao nosso canal Acesso à Informação. E antes da gente falar do tema, que é sobre desigualdade social, a gente já queria agradecer pela sua presença em estar tirando do seu tempo para poder aqui estar nos assistindo e poder assim, através do seu comentário, nos ajudar com o seu ponto de vista. Muito obrigado mesmo, desde já, por você estar aqui e vamos bater um papo, conversar sobre esse tema que eu acho que nunca vai ter fim, que é sobre a desigualdade social, conforme está no tema já do título, né? Se você veio até aqui assistir, é porque isso te chama atenção e com certeza também isso te incomoda. Assim como incomoda a mim ver a desigualdade social que está presente, no mundo inteiro e é algo que não vai ter fim tão cedo, tá? Não vai ter fim porque é algo muito complexo para se resolver, não é tão difícil e também não é tão simples, tá? Mas desde já a gente quer agradecer por você estar aqui para a gente poder bater esse papinho aí, tá? Minha pesquisa está aqui, ó, escrevi toda a pesquisa, então anotei os temas aqui para a gente poder estar conversando. E aí eu vou estar falando de acordo com os temas que eu marquei, que eu achei mais importante. Já tinha trabalhado com eles em sala de aula também. Fiz um trabalho em grupo sobre esses pontos que nós vamos conversar aqui. E na sala de aula foi bem rentável, tá bom? Então, falando sobre a desigualdade social, eu queria chamar a atenção sobre a Copa do Mundo, do futebol feminino. O que aconteceu na Copa do Mundo, gente? Do futebol feminino. Seleção brasileira perdeu ontem. Ontem foi o jogo onde foi eliminado pela França. Mas antes disso, algo que me chamou muita atenção e eu tenho certeza que de vocês também foi a divulgação da Copa do Mundo. Os jornais, a imprensa de futebol, pouco se falou de futebol feminino, ainda mais Copa do Mundo. Pouco se falaram, foi pouco divulgado. Praticamente algumas pessoas ficaram sabendo no dia que o jogo começou. Isso é uma desigualdade. Porque o futebol feminino foi esquecido, ainda mais porque é uma Copa do Mundo, gente. Outra coisa que me chamou a atenção, além de não ter a divulgação correta, assim como uma Copa do Mundo do futebol masculino, as empresas de trabalho, muitas delas não fizeram nem questão de liberar os seus colaboradores para assistir aos jogos. Algumas escolas, a grande maioria das escolas teve uma escola ou outra que ainda teve esse carinho de liberar os alunos para poder ir para casa. No local que eu trabalho normal, viu? Todos os departamentos funcionam normal, dia de jogo, Brasil, futebol feminino jogando, e a gente trabalhando como se nada tivesse acontecendo. O contrário da Copa do Mundo que teve agora, recentemente. Do futebol masculino que perdemos também de vergonha, foi um 7-1 inacreditável lá para a Alemanha, que isso não vai esquecer nunca. Enfim, dias de jogos no Brasil do futebol masculino, as empresas parando, o pessoal parando. Claro que tem alguns serviços que não para, gente, como polícia militar, hospitais, serviços de transporte como trens, ônibus, táxis, Alguns meios não tem como parar. Reduz, mas não tem como parar. Mas me chamou muita atenção a falta de dedicação, por um jogo que é praticamente, vamos dizer assim, de competência igual, São valores iguais.
né? É Copa do Mundo, gente. É Copa do Mundo. Futebol feminino, Copa do Mundo. Eu não vi as ruas sendo pintadas, eu não vi bandeirinhas sendo passadas nas ruas, eu não vi vuvunzelas, eu não vi estádio cheio. Não teve movimentação do povo do Brasil em cima do jogo de Copa do Mundo do futebol feminino. Então, por isso que eu estou falando que a desigualdade social ela vai ser um problema, sim. E é um problema mundial e que vai nos afetar socialmente, principalmente economicamente. Vai nos afetar economicamente quando a gente for ter que ir a alguns lugares e devido condições financeiras não poder participar. Aí nós vamos ver que essa desigualdade ela existe. Só queria comentar sobre essa Copa. E eu quero ver a Copa agora, né, nós está em 2019. Quero ver a Copa do Mundo agora, né, em 2022, acho que é isso, que vai estar chegando. Se vai ter essa mesma repercussão masculina, né? Se as ruas vão ser pintadas, se as empresas vão soltar os funcionários mais cedo, nas escolas. E quero ver como que vai ser essa movimentação. Tá? Porque se haver novamente, realmente, mais uma desigualdade social, ainda no nosso Brasil, né? Ainda com pessoas que é da nossa nacionalidade. Pessoas que deram o seu melhor também, né? São mulheres lutando no jogo, né, para conseguir o seu melhor e a gente pouco caso fez, né? Pouco caso de forma mundial o Brasil se deslocou para isso. Tá bom, gente? Acho que todo mundo percebeu isso, que não houve essa movimentação como acontece no futebol masculino também. Então vamos lá. Vamos falar de algumas desigualdades que existem. Vocês sabem já delas, né? Queria mencionar aí da Copa do Mundo, mencionei um pouquinho. E vamos falar aqui desse ponto. Né? Como eu comecei no início, eu disse que isso está presente no mundo inteiro. Realmente vai ser muito difícil mudar, porque isso vai nos afetar quando a gente menos esperar ou em situações que a gente estiver ali e ver que não tem como a gente usufruir de algo por não ter realmente condições. Então vamos conversar aqui sobre a primeira desigualdade. Vamos falar aqui um pouquinho, gente, sobre a educação, né? Educação, escola normal, educação comum. Se você pegar e ver o seguinte, o aluno que estuda hoje numa escola particular, uma escola privada, ele tem muito mais condições, não que a escola pública não tenha, ao contrário. Né? Vai depender muito do esforço, da dedicação do aluno, né, que estuda numa escola pública, se ele der o melhor dele, assim como a gente vê resultados espetaculares de pessoas que estudam na escola pública, fazer o Enem, dar o seu melhor, tá com faculdade hoje aí e ser uma ótima pessoa na área profissional. Mas existem vantagens e desvantagens. Um aluno que estuda numa escola particular, ele vai ter uma diferença em matéria, né, uma carga horária diferenciada. Ele vai ter meios de acessos mais rápidos do que o aluno da escola pública. Né? Numa escola particular, já vai ter computador, lá já vai ter internet, lá já vai ter professores muito bem qualificados. Não que o da escola pública não seja, mas é que a escola privada particular ela tem suporte para isso, tá? Ela tem computador, ela tem material didático, ela tem uma boa sala de aula, ela tem uma segurança privada dentro da escola,
né? Um ambiente filmado, controlado, cheio de regras, cheio de limites, tá? E na escola pública, a gente tem algumas deficiências. Primeiro que os professores não têm suporte. É impossível, eu sou professor também, tá? Minha aula que eu ensino hoje é trânsito, é relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, tá? Falo muito sobre o comportamento, também mecânica, legislação, tá? CLT, Código Penal. Então falo de muitas áreas e eu sei como que é você dar aula e não ter suporte. Temos muitos professores públicos bons, competentes, qualificados, professores extraordinários que tem que levar de casa, tá? Tem que levar de casa material didático. Às vezes tem que imprimir as coisas em casa, porque na escola não tem como imprimir, não tem suporte, algo que lá na escola privada já está fácil. Tá fácil imprimir um documento, tá fácil imprimir uma imagem, tá fácil imprimir um texto. E o aluno, né, da escola pública sente nisso. Ele precisa receber o material para ele desenvolver. Então, hoje o que falta para esses professores públicos é exatamente isso, é suporte. E a falta de respeito também que é muito grande, né? Hoje, muitos alunos públicos, não todos, eles não respeitam o professor em sala de aula. Professora, professor, passa um perrengue danado. Quantas matérias não vê aí, né, no jornal, no noticiário, o aluno desrespeitando o professor, jogando carteira, jogando cadeira. E ainda o professor não pode fazer nada, gente, né? O máximo que ele pode fazer ali é se defender. Se for fazer alguma coisa, vai dar agressão no aluno. Aí vai todo mundo para cima do professor. Ah, não podia fazer aquilo, mas pelo amor de Deus, né? Então nós precisamos mexer em leis para proteger melhor esses professores, porque hoje a educação, né, ela é importante. Ela é primordial, a educação escolar. A educação de berço, você pai, você mãe tem que dar ela. Não espera que seu filho vá lá na escola receber aula de amor, aula de carinho, porque lá não é lugar para isso. Educação do berço, de respeito, de como tratar os outros, de ter empatia, de fazer pedidos, obrigado, por favor, é em casa. Na escola não é aula disso, tá? E o professor fica de mãos atadas. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, gente, quando eu estudava em escola, eu estudei em escola pública, aliás, eu comecei no estudo em escola pública, terminei, depois eu me qualifiquei em outras escolas particulares, né? Depois eu me formei em algumas áreas, mas eu sei da dificuldade que é as diferenças dos dois tipos de escola aí. Tá bom, gente? E sofre, né? Então, se a gente for falar aqui da educação, é muita coisa. Mas existe diferença, porque o aluno que se dedica na escola privada e o aluno que se dedica na escola pública, eles vão, né, ser competentes, páreo a páreo. E o que isso quer dizer? Que ambos podem chegar, sim. O ser humano não tem limite. Você pode ser o que você quiser, você pode se tornar o que você quiser dentro da sua capacidade. Então, o que vai acontecer? O aluno da escola particular, ele terá melhores condições, pode ser que ele aprenda até mais cedo como fazer uma redação, né? Ele vai ter ferramenta mais cedo, vai ter matérias que vai chegar mais cedo, enquanto na escola pública outras matérias podem chegar um pouquinho depois, mas elas vão chegar. Lembrando da quantidade de aluno, né, em sala de aula, na escola privada é uma quantidade menor, na escola pública é uma sala de aula com até 45, 50 alunos. Então pensa num professor sozinho para controlar tudo isso de aluno é impossível, né? É muito complicado.
50 alunos, 45, 40 é complicado. Quem mexe, o pessoal aí da educação, nossos governos que cuidam disso, deveria rever isso, né? E ver que não tem como um professor sozinho cuidar de 40, 45 alunos, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa que acha que o professor tem essa capacidade numa sala de aula de cuidar disso tudo de aluno, né? Vamos mudar isso aí, gente. Está na hora de baixar para 30, acho muito ainda. 25 alunos já estaria numa média boa, que é o que o Detran, né, nas escolas aí permite no CFC. Até 20 alunos, é o que o Detran está permitindo aí. Então a gente deveria pegar essa base de aluno, mas na escola pública eles não vão mexer nisso não. Mas tem que mexer, tá? Tem que mexer, porque o professor vai sofrer lá sozinho, ainda mais se pegar esses alunos violentos, esses alunos que bam bam bam, acha que tá lá só para fazer bagunça e tirar o prazer de outros de aprender a aula, tá? E o governo deve mexer sim na lei, igual apresentou lá no Jornal da Cultura, né? O aluno infrator, né? Tá aí um projeto de lei de o aluno que cometer crimes e, né, crimes não, mas delitos aí em sala de aula, como os que recentemente vem acontecendo, os pais também responder. Tá certinho a lei, tá? Enquanto o filho está na escola, é menor de idade, está agindo daquela forma agressivo, violento, os pais devem responder sim, com certeza, junto com os filhos, tá? Tem que responder. Isso é um absurdo. Não dá para tolerar essas coisas aí. Não dá. Não tem como descer seco vendo um professor sendo agredido em sala de aula, seja verbal, seja moral e principalmente físico. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. Ninguém. Tá? Ainda mais de forma física. Aí sim, deve responder bem bonitinho pelo Código Penal. Tá bom, gente? Então, vou perder aqui o controle aqui. A gente está falando sobre a desigualdade da educação. E ela existe, né? Ela existe, a gente sabe muito bem disso, que ela tá aí presente nas escolas. Você vê pelo tipo, né, da escola às vezes, pela qualidade da estrutura da escola. Você vê a escola privada bem pintada, né, bem coberta, carteiras novas, as lousas novas, né, um bom ambiente, né, todo recuperado, bem bonitinho, bem feito. E as escolas públicas, algumas ainda, né, algumas ainda precisando ter uma aparência de nova. Às vezes é a comunidade tem que ir lá da escola, tem que ir lá, tem que pintar, tem que ajudar recursos, porque a prefeitura não ajuda, o governo não manda o dinheiro, ou esse dinheiro é desviado para algum caminho, enfim, é muita coisa que acontece e acaba prejudicando a educação, né? Aí o aluno já vai para uma escola onde tem uma estrutura aparentemente deficiente, chega lá não tem material didático, chega lá o professor não tem giz, chega lá o professor não tem folha, chega lá não tem impressora, chega lá não tem o quê, e aí como é que trabalha? Como você vai trabalhar sem ter suporte? Me diz isso. É como eu falo assim, ô companheiro, é o seguinte, você está entrando na minha empresa hoje de trabalho, tá? Você tem que estar aqui todo dia uniformizado, eu te dou, você vai trabalhar de segunda a sexta e eu vou lá e te dou 2 camisas e 2 calças para trabalho. Eu quero você todo dia uniformizado. É impossível. Né? Se eu quero você todo dia uniformizado, eu tenho que te dar esse suporte para que você apareça na minha empresa uniformizado. É o mínimo. Não tem como eu cobrar se eu não dar suporte. Então eu acho esses professores, né, da área da educação muito valentes. Eu admiro vocês, tá? Tenho meu respeito, porque não é fácil cuidar da quantidade de aluno que vocês cuidam. E tenho certeza que vocês têm muito carinho, faz por amor, acorda cedo, fica até tarde dando aula. Realmente fazem isso, né, desde a infância, né, um sonho alcançado.
e que o Estado, nossos políticos, infelizmente, ainda não viu como a Inglaterra vê os educadores de lá, né? Eu lembro que saiu uma matéria, né? A rainha Elizabeth, né? Ela disse que os maiores salários seriam lá dos professores. Aí teve alguém lá da segurança pública, né, que questionou por quê? Por que que os professores têm os maiores salários? Ela respondeu assim para esse cidadão, né? Porque você foi ensinado por alguém e quem te ensinou foi um professor. Então, quem ensina recebe mais. Deve sim ser valorizado, tá? Então, falta isso no Brasil. E falta muita coisa, né? Falta muita coisa. Uma melhor remuneração de salário aos professores, a educação, chegar a melhores condições às escolas públicas, principalmente segurança. Se tiver segurança pública nas escolas, já ajuda muito. Já vai inibir muita coisa ruim. E vai dar mais segurança para quem está lá dentro agir dentro da regra e da norma da escola. Tá bom, gente? Estamos falando sobre educação aí, né? Às vezes se empolga demais aí, mas é a verdade. É a verdade, tem que ser dita. Ela existe e é muito amplo essa matéria aqui. Depois eu vou tirar um dia só para falar desse assunto aqui. Tá bom? Outro ponto que eu marquei aqui, ó, tô com a minha folhinha aqui ainda. Vamos falar agora sobre o emprego. De novo, emprego. Gente, eu trabalho fazendo entrevista, né? A minha área de recursos humanos, eu trabalho dando aula e também entrevistando, né? Após a seleção que a nossa gerência faz, ele faz a seleção pela ficha, pela proposta de emprego, aí depois essa ficha vem até a mim e eu e um outro colega meu de trabalho, a gente faz essa entrevista com o candidato, tá? E aí, na minha experiência de entrevistador, as perguntas técnicas que a gente faz, né, perguntas simples, você vê que as pessoas têm muita deficiência, muita deficiência. E aí você vai ver o ensino que a pessoa teve, tá lá, né, escola pública, não é que é culpa da pessoa. Enquanto quem está numa escola particular tem vamos dizer assim, né, um vocabulário melhor, tem uma facilidade de conta, tem argumentos melhores, tem umas pronúncias diferenciadas. Às vezes você vê que até pessoas formadas procurando emprego, né? Então você vê que nessa área também de emprego, quem já vem de uma situação, né, vamos dizer assim, melhor, também tem grandes chances. Só que aí você tem que olhar muitas coisas para apostar no perfil, porque na verdade você tem que ver o que a empresa quer. É o melhor para a empresa, não é o que você acha, não é o que quem você gosta. Você tem que ver que aquela pessoa tem que atender o perfil da empresa. E aí não vai importar se ela tem muito estudo ou pouco estudo. Ela tem que atingir o perfil, mas a gente vê nas entrevistas, né, que existe sim uma diferença em respostas. Quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando, tá bom? E aí na área do emprego vai se dar melhor, é claro, a pessoa que ela é mais comunicativa, a pessoa que é mais didática, a pessoa que é mais, né, vamos dizer assim, corporativa, usa bem a sua linguagem corporal, o seu comportamento, a pessoa que vá fazer entrevista já numa roupa também, isso é importante falar, né? Fazer uma entrevista numa roupa modesta. Não pedimos uma roupa chique, mas uma roupa modesta. Não vou lá de bermuda,
né, de calça jeans, chinelo, regata, boné, assim como eu já peguei casos da pessoa que veio de chinelo para uma entrevista, tá bom? E aí a gente acabou ficando com ele. Essa pessoa que veio de chinelo, depois eu explico para vocês em outro vídeo o porquê que a gente ficou, esse veio de calça jeans e de chinelo, tá bom? Depois eu explico o porquê. Mas foi bem legal essa entrevista. Acho que essa pessoa nos ensinou mais do que a gente poderia perguntar. Tá bom, gente? Então no emprego isso vai ter, tá? Então bem simples aí. A ideia é que não fosse assim, mas infelizmente no Brasil já temos um problema muito forte relacionado à educação, né? Eu sempre, se você for olhar lá no artigo 76 do CTB, dá uma olhadinha aí. Artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha o que diz aí, tá? Lá diz assim, que a educação para o trânsito, preste bem atenção. Aí fala que a educação para o trânsito, ela será promovida, aí fala na pré-escola. Quando fala pré-escola, eu estou falando das crianças pequenas de 4 a 5 anos, tá? E depois fala ainda que essa educação ela será promovida na pré-escola, nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, tá bom? Para o que você está fazendo, se você está na internet assistindo ou está com algum outro celular, marca numa folha à parte e acha aí, artigo 76 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, do ano que ele foi, né, reestruturado, 1997. Fernando Henrique Cardoso, ele fez, junto com a equipe dele, né, os nossos deputados, senadores, né, a atualização do CTB. Nesse artigo, gente, eu fico revoltado quando eu falo desse artigo. Eu fico revoltado, muito revoltado. Por quê? Aí tá falando que seu filho, meu filho, minha família, sua família, todos os brasileiros devem ter aula de trânsito. E devem ter aula de trânsito da onde? Do 0 ano de idade até quando? Até, aí o que diz aí? Olha aí, fala que as aulas deverão ser aplicadas, né, no ensino fundamental, que a gente vê aí, né? Aí fala que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola, 0 a 5 anos. Aí depois fala, né, nos ensinos, né, na pré-escola e depois nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, que seria ensino médio, resumindo. Né? Às vezes dá um branco aí, né, que é muita coisa, muita lei, muito artigo. Ou seja, nos Estados Unidos funciona assim. O aluno americano, Europa, Ásia, né? Os alunos, eles têm aula de trânsito do 0. Então, quando sai da escola, eles já terminaram toda a parte. Olha que legal. Toda a parte, né? De legislação, direção defensiva, normas, regras, circulação, processo, punição e por aí vai. E dali, eles vão direto para as aulas práticas, porque nesses países fora do Brasil não existe CFC-A. Não existe, que é a aula teórica. No Brasil existe aquele cursinho fraco porque eu já dei aula nele, tá? Eu achei muito fraco aquele curso de 15 dias. É muito pouco tempo para você ensinar um aluno em apenas 15 dias. Tá? Esse curso deveria ser muito. Eu falei uma vez lá para um diretor de ensino, né? E para o diretor geral, eu falei, eu sei que não é culpa de vocês, é o Detran de São Paulo que impõe isso, né? Esse curso de 15 dias, fraco, 15, 12 dias aí, né? Nem sei mais quanto tempo tá. Eu acho que deveria ser um curso de 6 meses. Aí pronto, imagina só no Brasil uma notícia dessa. Imagina só. Imagina só o Brasil, né, vir um projeto de lei, uma PL, ou divulgar aí que as aulas, né, o cursinho
levará 6 meses. O povo vai morrer. O povo vai morrer porque o povo não quer estudar. Não quer estudar. Alguns preferem né, se corromper, como havia aqueles meios, né? De pagar, vou pagar para não ter aula. Olha só, você paga, o dinheiro que você vai gastar pagando para não ter nada, se você investir em ensino para você, você supera os meus conhecimentos. Você supera qualquer um que dá aula hoje, né, para qualquer pessoa aí. Só o que você está gastando, pagando para não ter, você já supera qualquer pessoa aí. Tá bom, gente? Então no Brasil não, no Brasil é muito. Tá caminhando, o Brasil é um bebê. Eu tenho dó do país, eu tenho dó. Tenho dó porque aqui tem CFC A, 12 dias de aula, né? Depois você tem CFCB, aula prática, né? Estão tirando agora o simulador, né? Ok? Aulas noturnas. Então é muito fraco esse ensino. Eu acho muito pouco tempo para uma pessoa aprender a parte técnica e a parte prática, tá? Em 30 dias. Essa é a minha opinião. Tá bom, Brasil? Na minha opinião, isso aí deveria levar 6 meses. Estou falando isso porque eu, em aula de legislação de trânsito, eu levo 4 horas só para entrar na matéria. Porque eu faço um negócio bem feito, eu faço com qualidade, eu tiro as dúvidas do aluno, eu não enrolo, eu não só jogo texto e vídeo não, tá? Eu aprendi da forma correta e vou ensinar da forma correta. Então eu acho aquele curso muito fraco, muito fraco. Não, ele não é fraco, o que eu estou falando fraco não é que os instrutores estão ensinando de forma errada ou né, os meus amigos, não é isso. Meus amigos estão ensinando certo, tá? Eles estão lutando contra o time para aplicar toda aquela carga horária, até na parte prática. Eles são excelentes. Quando eu falo que o curso é fraco, é relacionado ao tempo de aplicar todas aquelas matérias. É um tempo muito curto, porque você não tem como você explicar tudo o que precisa. Bom, gente, voltando no artigo 76 aí do CTB, que fala relacionado à educação do trânsito. Então, o seu filho, por direito e por lei, tá? Ele tem que ter aula de trânsito. Então, você vê aí, a pré-escola, né? Não é o que está escrito aí na pré-escola? 2019, então 2015. Então, seu filho que nasceu em 2015 deve ter hoje 4 aninhos, né? Indo para 5, talvez, ele já deve ter aula de trânsito e assim ir até o ensino médio. E aí os meus amigos instrutores, outras pessoas credenciadas pelo Detran, assim como eu, também deveria estar dando aula nas